Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como um imundo, porque nós somos pecadores. E todas as nossas justiças, preste bem atenção para essa palavra no plural, as nossas justiças. Quando fala de nossa justiça, são os nossos atos de justiça, tá? Todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Irmãos, nós por natureza, pecadores, nós tentamos nos cobrir com as nossas justiças, é ou não é? Nós somos pecadores, mas todo homem que aparece na rua, mesmo um pecador, ele quer mostrar que ele é bonzinho, que ele dá esmolas, que ele ajuda a velhinha a atravessar a rua, que é isso, que é aquilo, todos nós temos as nossas justiças, para tapar um pouquinho a nossa feiura, certo? Mas, irmãos, isso tudo não passa de trapo de imundícia, é um trapo de imundícia. Essa mesma palavra, trapo de imundícia, em Zacarias, quando fala de Josué, ele fala de roupas sujas, tá? É a mesma palavra, trapo de imundícia ou roupas sujas, tá? Vamos lá, e todos nós murchamos como a folha, quer dizer, a nossa justiça murcha. Por mais que a gente aparenta ser justo, mas nossa justiça murcha e como um vento nos arrebata. É vazio. Irmão, só Deus é a realidade. Só Deus é a verdade. Sem Deus, por melhor que a gente faça, é um vento. É coisa que murcha. Ó Senhor Jesus. Bom, só para confirmar aquilo que eu falei, Zacarias 3,3. Dá uma olhada. Zacarias 3,3, como diz? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Essa palavra, vestes sujas, é exatamente o que está lá em Isaías, tá? Então, trapo de imundícia ou vestes sujas, é a mesma coisa. Então, o nosso comportamento, as nossas justiças são vestes sujas. Veste suja, não está por nada. Você quer aparentar alguma coisa, mas logo, com o tempo, os outros veem seu problema, não é isso? Então, graças a Deus, Deus então substituiu, nos deu uma veste de justiça. Hebreus 9, 22, dá uma olhada rapidamente. Hebreus 9, 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão ou não há perdão dos pecados. Então, essas peles de vestimenta que Deus deu para Adão e a Eva, houve um derramamento de sangue. E no nosso caso, Cristo derramou seu sangue por nós. Então hoje, irmãos, nós temos uma veste de justiça. 1 Coríntios 1, versículo 30, dá uma olhada. 1 Coríntios 1, versículo 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então Cristo se tornou justiça para nós. A nossa justiça é um trapo de imundícia. A nossa justiça são vestes sujas. Mas Cristo morreu por nós e Deus nos vestiu de Cristo como a nossa justiça. Irmão, não estamos mais nus diante de Deus. Nós estamos com Cristo, vestidos de Cristo, da veste de justiça, justiça objetiva. Porém, se você quer participar das bodas do Cordeiro, você precisa de veste nupcial. Que veste nupcial é essa? Essa veste nupcial, irmãos, são as justiças praticadas por você quando você vive pela realidade, pela verdade.
Quando você tem a verdade dentro de você, o que você vive é a justiça. Tá? Muito bem. Então vamos lá, Filipenses 3, versículo 9. Filipenses 3, versículo 9. Ser achado nele, aleluia, nós estamos sendo achados em Cristo, não é isso? Ser achado nele, porque Cristo é a nossa vestimenta, né? Nós somos achados nele, Ele está, né? Quem nos vê, como Deus nos vê, Deus vê Cristo. Ser achado nele, e não tendo justiça própria, que procede de lei, fazer coisa certa para ter justiça, não, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, tendo essa primeira veste de justiça que Cristo nos deu, irmãos, nós continuamos a viver pela fé, para termos a nossa segunda veste de justiça, também não baseada em nós mesmos. Se a primeira veste de justiça não se baseou em nós, não se baseou em nossas obras, a segunda veste também não se baseia meramente no nosso próprio esforço para fazer a obra. Tá? Aí o versículo 10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Irmãos, se você quer ter a segunda veste, não é só ter muito conhecimento bíblico na cabeça. Primeiro, claro, você precisa da palavra, e Deus está te dando a palavra, não está? Deus é fiel em nos suprir com a palavra. Você tem a Bíblia na mão, você tem vários livros, né, que a editora Árvore da Vida edita, você tem o alimento diário que você pode acompanhar todos os dias, se alimentar, e você tem as reuniões da igreja que tem palavra, e você tem a palavra profética. Você tem a palavra fundamental, você tem a palavra profética. Irmãos, essa palavra toda é a riqueza que Deus deu para você como a sua graça. E Deus deu tudo isso para você, queridos irmãos, precisa passar por um processo para se tornar realidade em você. É preciso que você conheça mais a Cristo. Você conheça mais a morte de Cristo. E conheça a ressurreição de Cristo. Em outras palavras, você precisa de tribulações. Você precisa de sofrimentos. Você precisa de provações. E em meio a provações, irmãos, Deus vai sedimentando a sua realidade em você. Porque a palavra no exterior, irmão, não é minha realidade. Eu posso falar bem, mas não é a minha realidade. E eu preciso transformar essa palavra toda que eu tenho recebido, irmãos, a minha realidade. E para isso, irmão, Deus, Ele me proporciona. Na minha vida, eu não preciso pedir sofrimento, não, irmão. Pelo amor de Deus, não peça sofrimento. Mas o Senhor, nas tribulações que chegam até nós, irmãos, são justamente para nós conhecermos mais o Senhor. Nós recebemos mais Deus como a verdade para dentro de nós. Nós tenhamos a realidade de Deus em nós. Não é apenas palavra em doutrina, mas o próprio Deus sendo sedimentado em mim. Como aquele ouro de 1 Pedro capítulo 1, dizendo que, né, o ouro perecível é depurado por fogo, refinado por fogo. Então muito mais o valor da nossa fé se torna mais precioso se nós permitirmos, quando passamos pelo fogo, irmãos, possa limpar todas as impurezas e sedimentar o ouro em nós. Deus quer ser sedimentado em você como a sua realidade. Em outras palavras, que é esse ouro, irmãos? Esse ouro é o próprio Deus.
Deus é a verdade. Eu falei isso, Deus é a verdade. E essa verdade, como ouro, precisa ser sedimentado em você e em mim. E tendo essa verdade, irmãos, nós vivemos a justiça. Vocês perceberam? Esse é o caminho a tomar, tá?